Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vão sacar na tela a partir de agora. O dia que Padre Pio fez um cego ver. Querido, quando nós olhamos para essa realidade, nós entendemos muitas das vezes esse título vem falar de uma cura física, mas eu estou falando da cura do coração. Cego é aquele que não quer ver, e foi isso que Padre Pio fez, me orientando, me fazendo caminhar por um caminho que eu não estava caminhando, porque eu estava caminhando um mundo tenebroso, de trevas. É claro que até esse momento, hoje que eu estou gravando, eu preciso ser modelado, eu preciso cada vez mais abrir as portas do meu coração para acolher aquilo que Deus fala em nossos corações. Porque nós corremos o sério risco de andar com Jesus, como os discípulos de Emaú andaram, mas continuar o mesmo. E ali eu estava naquela minha ignorância, porque antes de ser católico, eu já tinha ido em várias denominações, e ali eu me encontrava cego. Cego físico, como nesse momento eu não estou vendo nada. Mas, meus irmãos, aí você pode me perguntar, mas Wayne, se você não vê nada, como é que Padre Pio fez você ver? Ver a maravilha do Evangelho, de ser fiel a Cristo. Foi isso que Padre Pio me fez ver. E é isso que tem me, cada vez mais, meu coração tem queimado de amor por Jesus. Buscar, viver e fazer a vontade de Deus. Mas o que eu de fato quero falar para vocês aqui são os passos do discípulo de Emaú que Deus fez comigo e também que Deus pode fazer com você. Mas basta que você, a primeira coisa, reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Olha, nós corremos o sério risco de estar na igreja 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos e caminhar com Jesus, ouvir as suas profecias, ver os milagres, prodígios, curas e libertações, e a gente ser como aqueles discípulos de Emaú. Percebe-se? Que eles ali estavam andando com Jesus, mas o seu coração não queimava de amor. Eles ali não reconheceram que ali era Jesus. Tanto eu e você corremos esse sério risco. Por que, ué? Porque o nosso coração pode estar apegado a paixões, a essas coisas desse mundo. E quando isso acontece, a gente acaba não percebendo aquilo que é pecado, aquilo que eu me torno inimigo de Deus, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me faz me afastar da presença de Deus. E eu posso estar na igreja, comungar e todos os domingos rezar o terço, rosário, ofício, ser devoto à Senhora, de São Padre Pio, os anjos, mas não reconhecer que Jesus é o Senhor. Esse é um detalhe fundamental que eu quero que você aqui de fato entenda. Porque nós estamos muitas vezes desse jeito, em um esfriamento espiritual da nossa vida. Porque nosso coração deve cada vez mais, como uma fogueira, crescer o fogo para amar esse Deus. E foi isso que Padre Pio me fez na minha vida, dentro do meu coração. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a aprofundar sobre Padre Pio, eu lembro que a primeira coisa que ele me disse foi sobre confessionário. E aí eu fui pesquisar o que é confissão, porque eu era protestante. Porque na minha cabeça que eu nunca sabia o que era confessar. Não sabia o que era isso. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, aprofundar sobre isso. Então começou a me ver algo que é um sacramento que Deus tinha deixado
para nós utilizar, que era a sua misericórdia, para nós reconciliar com ele, porque nós pecamos. É uma coisa que os anjos não fazem, mas que nós fazemos, que é reconciliar, arrepender dos nossos pecados. Então o Padre Pio me fez ver sacramentos. E aí eu fui me confessar pela primeira vez. Eu lembro que quando eu cheguei no sacerdote, eu disse para ele, ó, padre, e não foi nem na minha cidade, foi bem longe daqui. Falei, padre, eu era protestante, mas eu batizei e eu fiz uma confissão ali, orientada pelo padre, mas depois que eu aprofundei, eu percebi que a minha confissão não foi tão legal como hoje eu quero me confessar com o Senhor. Aí, então vamos conversar como fosse a sua primeira confissão. Falei, tá bom. E aí eu falei, mas eu quero a sua orientação, eu quero a sua ajuda, porque eu não quero confessar mal dessa vez. E aí ele foi me falando, ele foi me orientando. Eu confesso a você que foi como Paulo, como forma de escama caindo nos meus olhos. Mas não era do meu olho físico, era do meu coração. Porque eu tinha me fechado a isso. E aí ele me orientando, me instruindo que era pecado. E ele agora falou assim comigo, mas meu filho, ele me fez uma pergunta pra mim que eu lembro até hoje. E aquilo que antes de eu me confessar eu me pergunto. Ele me perguntou mais ou menos assim, meu filho, você promete que nunca mais vai pecar? Aí eu falei, mas padre, aí se você não promete, sai daqui. Você precisa se prometer. Você não pode dizer tentar. Aí eu, padre, eu prometo que eu vou, tudo que você me orientou, eu vou fugir dessas ocasiões. Eu vou apagar tudo isso do meu celular. Eu vou fazer isso, padre. Eu falei, eu vou fazer. E meu irmão, minha irmã, deixa eu ser muito sério com vocês. Eu cheguei em casa, eu apaguei tudo do meu celular. Eu eliminei falsas amizades. Eu parei de fazer isso, fazer aquilo, falar. Olha, a minha vida, eu parei de fazer tanta coisa. Para mim crescer em estado de graça. Para mim ter intimidade com o Senhor Jesus, eu confesso que ainda eu não tenho intimidade como eu quero ter. Eu não me relaciono com Deus como eu quero me relacionar. Mas a minha vida mudou. Eu ainda não sou mais o mesmo. Porque através da confissão eu comecei a ver aquilo que me bloqueava. Porque eu achava que aquilo não era pecado. Eu achava que aquilo não ofendia a Deus. Entende? Então eu, pelo meu pensamento, então tava tudo bem, eu tava em estado de graça, eu já ia pro céu. E aí quando o padre me orientou, pegou nas minhas mãos e disse, ó, meu filho, você precisa a partir disso fazer isso, isso, isso e isso. E aí eu me confessei, retornei para minha casa. E aí eu comecei a rezar. Ele me disse uma coisa. Você precisa buscar a verdade. Porque ninguém ama a verdade sem querer buscar. Ninguém vai amar a verdade sem querer buscar. Eu comecei a estudar, meu irmão, minha irmã. Eu confesso que para vocês, quando eu sentava no meu notebook para estudar, já aparecia vídeo de Padre Pio para me pesquisar, para me estudar. E começava a aparecer. Eu estudava. E aí eu ficava sabendo de mais coisas. E aí eu entrei na minha faculdade. E lá na minha faculdade, onde eu encontrei pessoas dizendo para mim que eu ia sair de lá ateu, eu fundei um grupo de oração dentro da faculdade. Foi o melhor grupo de oração que eu já participei da minha vida. Foi o melhor. Deus me fez ver que através da minha cegueira, mas eu enxergando com o olho da alma, como o povo diz, eu comecei a ver além. Eu comecei a olhar para os jovens e ver esperança neles. Eu comecei a olhar para os jovens e ver que se eu conseguir, eles também conseguiriam. Esse foi o meu projeto. Esse foi a minha meta. E a minha vida não foi mais a mesma. Eu consegui, de fato, ter minha vida restaurada. Eu comecei a enxergar no jovem, entender que eles poderiam também ter a vida mudada. E quando eu comecei a me reunir e comecei a falar da verdade, daquilo que queimava meu coração, algo absoluto, aqueles jovens queriam andar comigo,
Aqueles jovens queriam caminhar comigo. Eles me perguntavam, abriam o coração, queriam conselhos, queriam direção espiritual. E eu, muitas das vezes, chegava nele e falava assim, ó, isso. Eu lembro que teve uma vez que eu encontrei com a filha espiritual e ela estava em estado de pecado. Ela abriu o coração para mim e falou comigo, mas Joênio, será que Deus ainda me ama? Eu falei, sim, Ele te ama. O seu pecado é passado. Nós vamos agora no sacerdote, você vai confessar seu pecado e você, a partir de hoje, você vai chegar pro seu rapaz lá que quer namorar com você e vai dizer pra ele, ou a castidade, ou o relacionamento acaba agora. Ela falou comigo, então eu quero. Eu quero isso que você tá me ensinando. Eu disse isso pra ela. O rapaz não quis castidade, largou. Essa menina, meu irmão, minha irmã, você não imagina como ela cresceu em estatura, sabedoria e discernimento. Ela começou a cantar no grupo de oração. Ela começou a tirar boas notas. Ela disse pra mim que ela começava a tirar boas notas porque essa menina saía com ele à noite. Ele queria muita atenção. Essa menina começou a crescer. Ela estudava. Ela me ajudava no grupo de oração. Ela cantava no grupo de oração. Ela começou a ser grêmio da faculdade. Essa menina cresceu de uma forma tão grande. Ela foi exemplo, né, na faculdade. E ela começou a me acompanhar. Essa menina cresceu de uma forma... Porque eu vi nela esperança, oportunidade. E Padre Pio fez isso, abrasou meu coração para que abrase outros corações. Só que aquilo não me confortava mais. Porque eu achava aquilo pouco. Eu achava assim, não, eu quero mais. Porque eu tinha sempre uma visão ampliada. Aí eu comecei a chamar mais jovens para andar comigo, jovens começaram a andar comigo. Só que aí Deus começou a falar comigo, eu quero que você comece a sair daqui. Aqui onde você tá, aqui é pouco. A minha visão começou a ampliar. Aí que pensa que não, eu comecei a rezar por isso, pedir Deus pra mim sair, eu comecei a receber convite. Eu confesso pra vocês que quando eu fui a primeira vez pregar no primeiro grupo de oração, fora do meu grupo, eu lembro que foi mais ou menos uns 30 jovens comigo. Eu lembro que nas minhas pregações, esses jovens batiam no peito, dava glória a Deus. E aí quando a gente tava ali, lanchando no final, chegava pra mim, me abraçava, dizia pra mim, que pregação. Wayne, você tá me fazendo ver o que os outros não fazem ver. Você pra mim é como um pai. Chegava pra mim, rapazes, meninas, e falava pra mim, no grupo de oração, foi algo sobrenatural. Eu lembro pra vocês que no outro dia cedo, as meninas passavam por mim quando a gente ia pro refeitório, tomar café. Pegava pra mim, apertava e falava assim, obrigado. Eu fiquei imaginando em você, na sua pregação a noite toda. Meu coração ficou queimado de amor. Pessoas falavam comigo, pessoas que chegaram pra mim e largou tantas coisas de pecado, tanta coisa. Mas aí Deus falou comigo, eu quero que você vá mais longe. Meus irmãos, eu comecei a rezar por aquilo, por aquela situação, por aquela realidade. Eu confesso a vocês, Deus já me levou, eu já saí fora do estado. Não porque eu não sou merecedor, não. Mas eu já testemunhei muitas vezes o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz. Eu quero dizer pra vocês uma coisa. Eu quero abrir meu coração e escancarar pra você algo. Se Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua vida. Se Padre Pio foi esse ministro, esse pai espiritual que me ajudou, que me orientou a largar a vida de pecado e a vida santa, fazer a vontade de Deus, renunciar, Ele pode fazer na sua vida também. Mas reze a São Padre Pio. Peça a Nossa Senhora. Peça a São Miguel, Gabriel e Rafael. Invoque teu anjo da guarda. Seja devoto às almas do purgatório, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Mas não temas. Não temas, meu irmão, de você se doar plenamente ao Senhor. Porque eu estou dizendo uma visão aqui sobrenatural. E aí eu comecei a enxergar o que os outros não estavam enxergando. Eu comecei a ver aquilo que pessoas não estavam vendo. Comecei a ver onde Deus ia me levar. Eu confesso pra vocês uma coisa, humildade agora. Eu, Enio, poucas vezes errei, porque Deus me mostrou o que eu deveria fazer. Deus me mostrou o que eu deveria, de fato, colocar em prática. Eu sabia tomar decisões. Eu sei tomar decisões na minha vida.
mas com os dois pés assim, ó, no chão, mas com o joelho no chão também. E aquilo estava queimando o meu coração. Aquilo estava abrasando o meu coração. E eu confesso para vocês um detalhe. E nesses passos que eu estava trilhando, que eu estava fazendo a vontade do Senhor, eu digo para vocês aqui uma coisa. Eu todo dia rezava o rosário. Eu confessava sempre. Eu lia a Bíblia todo dia. Eu estudava todo momento. Nos meus lábios só tinha a palavra Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Eu ia para as missões com vontade de incendiar aquele local. Eu renunciei a tudo para ganhar tudo. Então eu tive que renunciar. Eu comecei a olhar para o outro e vi que o outro precisava de uma oportunidade para alcançar o reino do céu e o paraíso. Eu comecei a olhar para os irmãos e as irmãs, uma forma de tocar nesses corações. Isso que Deus começou a ver no outro, que Deus amava. E eu tinha que dizer a verdade. E eu tinha que abrir as portas para ele. Sabe, meus irmãos, foi uma visão que Deus começou a me conceder. E naquela minha caminhada de fé, naqueles passos que eu estava trilhando agora, pessoas começaram a querer me imitar, não porque eu era santo, mas imitar o que eu fazia, não o Enio que era santo. Eles me perguntavam: Enio, o que você faz? Eu comecei a dizer: eu rezo o rosário todo dia, eu falo toda hora Jesus, Maria e José, eu leio a Bíblia todo dia, eu estudo todo momento, eu me aprofundo na doutrina, eu me confesso sempre, eu estou em oração todo instante. E aí Deus começou a fazer isso na minha vida, no meu coração. E eu digo para vocês aqui de coração aberto e muito sincero, eu não sou mais o mesmo. E eu tenho certeza que você não será mais o mesmo, a tua vida não será mais a mesma. Mas presta atenção uma coisa que eu vou te dizer aqui, um detalhe. Um detalhe. Deus quer, mas será que você quer? Entende? Reflita sobre isso. Deus quer caminhar com você, mas você quer caminhar com o Senhor? Deus quer te dar uma vida nova, mas será que você quer largar a vida velha? Entende? Não, eu só aceito a Bíblia até aqui. Eu não quero essa passagem bíblica. Eu quero fazer a vontade do Senhor. É o que eu quero convidar você. A partir de hoje, dar esse passo. Para fazer a vontade de Deus. Para mergulhar nas profundezas. Daquilo que Deus tem para ti. Daquilo que Deus quer realizar em tua vida. Então agora eu te convido. Você experimentar da glória de Deus que tem para sua vida. Começa agora, meu irmão, minha irmã, entregar e pedir a Deus que você não tenha medo de se entregar totalmente, plenamente para Deus. Entregue sempre e creia nas maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Se Deus fez na minha vida, Deus pode fazer também na sua vida. Infinitamente mais. Através de São Padre Pio. Amém? Nós vamos ler o relato que nós retiramos no nosso site. O link está na descrição do vídeo, mas nós vamos colocar aí na tela para que você possa visitar o nosso site, ler um relato e conhecer também São Padre Pio, para que a sua vida, o seu casamento, seja transformado. Convido você também a compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Então compartilhe e ajude. Leia. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio cura Gema, que nasceu cega, sem pupila. Gema de Giorgio nasceu na Sicília, na noite de Natal de 1939. E à medida que se desenvolvia, seus pais começaram a perceber que havia qualquer coisa de anormal em seus olhos. Levaram-na ao médico da cidade, que a examinou e aconselhou
que procurassem 2 grandes oftalmologistas da cidade de Palermo. Estes verificaram que a menina nascera sem pupilas e estava condenada à cegueira para o resto da vida. Os pais ficaram muito entristecidos, mas não perderam a confiança na providência divina, que tudo pode. Começaram a rezar pela cura. Depositaram suas súplicas no altar de Nossa Senhora, da igreja local, pedindo constantemente por Gema. Decorridos alguns anos, chegou à cidade uma tia freira, que lhe falou em Padre Pio de Pietrelcina, aconselhando-os que levassem a criança até São Giovanni Rotondo. Prontificou-se a escrever uma carta apresentando o caso ao padre estigmatizado, e a avó de Gema prontificou-se a acompanhá-la pessoalmente até São Giovanni. Certa noite, a tia teve um sonho com o Padre Pio, que lhe perguntava: onde está essa menina, Gema, pela qual você tanto reza e me atordoa com tantas orações? Ainda em sonho, a tia apresentou a menina ao Padre Pio, que fez o sinal da cruz sobre seus olhos. No dia seguinte, para a grande surpresa da religiosa, recebia as respostas de Padre Pio: querida filha, asseguro-lhe minhas orações, por sua encomendada. Bons votos. Quando a avó soube da estranha coincidência entre o sonho da irmã e a chegada da resposta de Padre Pio, em poucos dias estava a caminho de São Giovanni Rotondo, com a neta. No decorrer da viagem, a menina afirmava que estava vendo o mar. No entanto, a avó julgava tratar-se de imaginação da criança, que não tinha pupilas e não poderia estar enxergando. Ao chegarem a São Giovanni, foram imediatamente ao convento capuchinho, à procura de Padre Pio. Como a menina ainda não tinha recebido a primeira comunhão, ela estava sendo levada também para recebê-la das mãos de Padre Pio, depois de confessar-se com ele. Coroinha. Quando a avó apresentou Gema ao padre, ele fez um sinal da cruz sobre seus olhos, como tinha feito no sonho da tia religiosa. Terminada a confissão, a avó perguntou a Gema se havia pedido ao padre que a curasse. A menina esquecera de pedir. A avó ficou inconsolável. A menina começou a chorar e a avó resolveu também se confessar com Padre Pio, para lhe pedir a cura da neta, ao que Padre Pio lhe respondeu: tenha confiança, a menina não precisa chorar e a senhora não deve se preocupar. A graça já lhe concedida, a menina já está enxergando e a senhora sabe disso. Gema recebeu sua primeira comunhão das mãos de Padre Pio e em seguida ele fez novamente o sinal da cruz sobre seus olhos. De volta no trem, a menina sentiu que sua vista ia se abrindo. Tudo lhe parecia cada vez mais claro e mais nítido, até que sua visão atingiu a perfeita normalidade. Isto se passou no dia 18 de junho de 1947. Alguns meses depois, os pais de Gema levaram-na a um famoso oculista de Perugia, que contatou a visão normal de Gema, apesar da ausência de pupilas, um caso sem explicação pela medicina. Durante algum tempo, Gema de Giorgi era convidada a comparecer ao consultório de grandes oftalmologistas da Itália, que pagavam sua viagem para examinar sua vista. E o diagnóstico era sempre o mesmo: ela não tem pupila, ela é cega. Ela não enxerga, mas ela vê. Ela não vê, mas ela enxerga. Gema sempre teve a maior satisfação em dar seu testemunho sobre a graça que recebera de Deus, por intercessão de Padre Pio. Usa óculos escuros para que não se torne desagradável aos seus interlocutores, obrigando-os a contemplarem seus olhos sem pupilas. Leva a vida normal, morando sempre na mesma cidade, de onde sai frequentemente para contar sua linda história onde quer que a chamem.